Sejam todos bem-vindos. Conforme prometido, nesse vídeo de hoje vamos juntos responder a mais uma prova de piloto comercial IFR, onde vamos utilizar o computador de voo para todos os cálculos e onde todas as questões estarão fora de ordem. Portanto, convido vocês para embarcarem comigo em mais um vídeo da matéria de navegação aérea da prova de piloto comercial IFR. Vamos então para o nosso anunciado. A presente prova constará um voo simulado entre Porto Alegre e Brasília com sobrevoo em Guarulhos. A nossa alternativa vai ser em Confins. Conforme procedimento de subida em rota, DCT para o FL 330 na Upper Alpha 308. Vamos começar então a criação das nossas rotas. Temos aqui então a nossa carta número 1. Temos aqui então o nosso aeródromo de partida. Vamos voar na aerovia Upper Alpha 308 até o fixo de Navegue. Após o fixo de Navegue, vamos voar até o fixo de Orange. Após o fixo de Orange, vamos até o fixo de Pente e após o fixo de Pente, vamos então até o fixo de Rede. Então vamos inserir agora a nossa carta número 2. Após o fixo de Rede, agora nós vamos pegar a aerovia Upper Whiskey 2, vamos até o fixo de Bravo Charlie Oscar. Após o fixo de Bravo Charlie, mantendo ainda a aerovia Upper Whiskey 2, vamos até o fixo de Bravo Golf Charlie. Após Bravo Golf Charlie, vamos até o fixo de Iribo. Após Iribo, vamos até o fixo de Araxá. Após o fixo de Araxá, ainda na aerovia Upper Whiskey 2, vamos até nosso aeródromo de destino, que vai ser em Brasília. Após Brasília, agora nós vamos para a nossa alternativa. Vamos pegar então a aerovia Upper Whiskey 2, vamos até o fixo de Três Marias. Após o fixo de Três Marias, ainda na aerovia Upper Whiskey 2, vamos até nosso aeródromo de alternativa, que vai ser em Confins. Com as nossas rotas já criadas, precisamos agora fazer os cálculos de velocidade aerodinâmica. Então vamos lá para a nossa vista lateral. Temos aqui no nosso anunciado a altitude de Serra Bravo Papa Alfa MSL, ou seja, nível do mar. Então vamos manter aqui o valor de 0 pés. Vamos precisar subir para o FL 330, depois vamos descer para o FL 250 e após vamos descer para a altitude de início do procedimento. Vejam só, é a altitude de início do procedimento, não é a elevação do aeródromo. Então precisamos extrair essa informação na nossa carta de aproximação para o instrumento. Então vamos inserir ela aqui. Temos aqui a informação de 5.000 pés, que vai ser nossa altitude de início do procedimento. Então vamos inserir aqui 5.000 pés. Vamos precisar então subir 33.000 pés. Pegando agora 33 vezes 2, vamos ver quanto é que vai dar. 33 vezes 2, vamos ter aqui uma variação de 66. Então vamos inserir 66 aqui. Deixa eu tirar uma cópia. Agora estamos voando no FL 330 e vamos precisar descer para o FL 250. Então vamos precisar descer 8.000 pés. 8 vezes 2, 16. Então vamos inserir aqui 8.000 com 16. Agora estamos voando no FL 250 e vamos precisar descer para a altitude de início do procedimento. Então vamos precisar descer 20.000 pés. Então vamos inserir ela aqui. A próxima etapa agora é saber as temperaturas dos FL. Então, no nosso anunciado temos aqui metade Serra Bravo Papa Alfa. Precisamos extrair então do nosso metade apenas a temperatura. Então vamos ter uma temperatura do nosso aeródromo de partida de 28 graus. Pegando agora o valor de 28 graus menos 66 de variação, vamos ter uma temperatura no FL 330 de menos 38. Então vamos inserir aqui menos 38. Vamos pegar agora menos 38 e vamos somar com mais 16. Então vamos ter uma temperatura no FL 250 de menos 22. Então vamos inserir aqui menos 22. Esses dois valores aqui nós não vamos mais precisar, então podemos tirar ele aqui. A nossa próxima etapa agora é saber as velocidades aerodinâmicas no FL 330 e a velocidade aerodinâmica no FL 250. Então, já temos aqui as temperaturas dos FL. A próxima etapa agora, então, é irmos para o computador de voo. Vejam bem, no começo do vídeo eu já tinha mencionado para vocês que no nosso simulado de hoje, todos os cálculos vão ser feitos utilizando o computador de voo. Então, para isso, vamos precisar do nosso computador de voo. Já temos aqui uma temperatura de menos 38 graus no FL 330 e uma temperatura de menos 22 no FL 250. Então, podemos ir para o computador de voo. Temos aqui o nosso computador de voo. Precisamos girar agora nosso disco para a janela de Mach. Então, temos aqui a nossa janela de Mach. Precisamos colocar aqui, acima do Mach Index, a nossa temperatura do FL 330, que é uma temperatura de menos 38. Então, vamos inserir menos 38 aqui. No nosso anunciado ele está dizendo regime nos FL de cruzeiro Mach 7.4. Precisamos fazer agora então a marcação do valor de 74 no disco interno. Então temos aqui 74.
Lendo agora no disco externo, vamos ter então uma velocidade aerodinâmica no UFL 330 de 445. Então vamos inserir aqui 445, que vai ser a nossa velocidade aerodinâmica no UFL 330. A próxima etapa agora é saber a velocidade aerodinâmica no UFL 250. Então, temos aí no UFL 250 uma temperatura de menos 22. Então vamos colocar acima do Mach Index a nossa temperatura de menos 22. Vamos fazer então novamente uma marcação no valor de 74 no disco interno e vamos ler no disco externo a nossa velocidade aerodinâmica. Então vamos ter uma velocidade aerodinâmica de 460. Então vamos inserir aqui 460 de velocidade aerodinâmica no FL 250. A próxima etapa agora é sabermos as velocidades aerodinâmicas de subida e de descida. Mas vejam só, para vocês fazerem os cálculos de velocidade aerodinâmica de subida e de descida utilizando o computador de voo, vocês vão precisar ter as altitudes médias de subida e as altitudes médias de descida. Vão precisar também ter as temperaturas médias de subida e de descida e pegarem esses valores e inserir no computador de voo para aí sim vocês conseguirem a velocidade aerodinâmica de subida e de descida. Só que esse método vocês vão acabar levando muito mais tempo. E tempo é tudo que nós não temos para fazer, principalmente uma prova de piloto comercial IFR. Vou mostrar para vocês um método que é muito mais simplificado, onde vocês vão conseguir aí alguns minutos a mais na prova de vocês. Como é que nós vamos proceder? Vamos precisar então subir 33 mil pés. Vamos inserir o valor de 33 aqui. Vamos imaginar o seguinte, que se no nosso aeródromo de partida tivesse uma elevação até 500 pés, então esse valor aqui seria de 0 pés. E se nós tivéssemos um valor acima de 500 pés, então esse valor aqui seria de 1000 pés. Então nós iríamos pegar esse 1000 pés e iríamos somar com mais esses 33. Então esse valor aqui seria um valor de 34. Então, para efeito de cálculo, como o nosso aeródromo de partida, a elevação é de 0 pés, então esse valor aqui continua sendo de 33. A próxima etapa agora é somarmos o valor de 33 mais 25. Então vamos ter aqui um valor de 58. A próxima etapa agora é somarmos 25 com mais 5. Então aqui vai ser o valor de 30. Precisamos agora extrair no nosso anunciado a velocidade indicada de subida. Vamos pegar então a nossa velocidade indicada de 250 que consta no anunciado e vamos multiplicar por um ponto. Vejam bem, esse um ponto é fator de multiplicação, vocês têm que decorar esse valor. Então pegamos aí uma velocidade indicada de subida que consta no anunciado, que era de 250 vezes um ponto, esse valor de 33. Então temos uma velocidade aerodinâmica de subida de 332. Vamos inserir aqui 332. A nossa próxima etapa agora é pegarmos a nossa velocidade indicada na descida, que é de 200 nós, vezes um ponto, esse valor de 58. Então vamos ter aí uma velocidade aerodinâmica na descida 1 de 316. Vamos inserir aqui 316. Vamos pegar novamente a nossa velocidade indicada na descida, que consta no anunciado, que é uma velocidade de 200 nós, vezes um ponto, esse valor de 30. Vamos ter então uma velocidade aerodinâmica na descida 2 de 260. Então vamos inserir aqui 260. Com isso, já temos todos os cálculos de velocidade aerodinâmica de subida e de descida. Já podemos então começar a responder a nossa primeira questão. Então vamos para ela. Temos aqui a nossa primeira questão e ele pergunta a altitude que estará cruzando ao passar o fixo mofo. Para respondermos então essa questão, vamos precisar então da nossa carta de saída por instrumento. Então vamos lá. Precisamos agora fazer o quê? Precisamos verificar aqui no nosso anunciado qual vai ser o procedimento de subida. E ele está dizendo para nós procedimento de subida em rota. Vejam só, a questão está perguntando exatamente o seguinte: qual a altitude que estará cruzando ao passar o fixo mofo? Então, o fixo mofo ele está exatamente aqui. Então, a primeira coisa que precisamos fazer é criar nossas rotas. Então, saindo do nosso aeródromo de partida, vamos até o fixo de Figueiras. Após o fixo de Figueira, vamos até o fixo de Aros. Após o fixo de Aros, vamos agora até o fixo de Mofo. Então, já temos aí a nossa rota criada. A próxima etapa agora, precisamos saber qual vai ser a declinação magnética mais próxima da gente, pois nós vamos precisar pegar o nosso rumo magnético e subtrair da declinação magnética mais próxima. Para isso, precisamos voltar então para a nossa carta número 1 e vamos saber qual seria a declinação magnética mais próxima. Vejam bem. Temos aqui uma declinação magnética de 19 graus, temos aqui uma declinação magnética de 18, então aqui seria 17, aqui seria uma declinação magnética de 16,
Aqui seria uma declinação magnética de 15 graus. Então, próximo do nosso aeródromo de partida, então teríamos uma declinação magnética de 14 graus. Vamos voltar novamente então para a nossa carta número 3. Então, a próxima etapa agora é sabermos então o rumo verdadeiro que nós vamos estar voando em todos esses trechos. Então, para que nós precisamos do rumo verdadeiro? Pois todos os cálculos, conforme mencionado no começo do vídeo, nós vamos utilizar o computador de voo para todos os cálculos. Então, por isso, precisamos pegar o rumo magnético e subtrair da declinação magnética. Então, saindo do nosso aeródromo de partida até o fixo de Figueira, vamos estar voando em um rumo magnético de 105, menos a declinação magnética que era de 14 graus. Então vamos voar no rumo verdadeiro de 91. Vamos inserir essa informação aqui. Rumo verdadeiro de 91 graus. Após o fixo de Figueiras, agora vamos estar voando no rumo magnético de 87, menos 14 de declinação magnética. Vamos voar agora no próximo trecho, então, no rumo verdadeiro de 73. Então vamos inserir aqui rumo verdadeiro de 0,73. Após o fixo de Aros, vamos voar então no rumo magnético de 3 graus. 3 menos 14, vamos ter um valor de menos 11. 360 menos 11, vamos ter um rumo verdadeiro então de 349. Então vamos inserir aqui rumo verdadeiro de 349. A próxima etapa agora é sabermos então a velocidade do solo para os 3 trechos. Então, para isso, vamos precisar do computador de voo. Vamos então para o nosso computador de voo. Não vamos precisar do computador face A por enquanto, a face B não vamos precisar da régua de baixa, apenas a régua de alta. Então, a próxima etapa que nós precisamos saber é o seguinte: qual vai ser o nosso vento médio de subida? Temos aqui no nosso anunciado vento médio de subida, um vento vindo de 200 graus com 15. Então, vamos colocar abaixo do True Index o nosso vento de 200 graus. Então, temos aqui 200 graus. No nosso Gourmet, vamos colocar aqui um valor qualquer. Eu vou manter 400. Precisamos fazer agora uma marcação acima do Gourmet de 15 nós. A nossa próxima etapa agora é colocarmos o rumo verdadeiro de 91 abaixo do True Index. Então temos aqui um rumo verdadeiro de 91. A próxima etapa agora é colocarmos a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 332. Então vamos lá. Temos aqui 310, 320, 330, 332 seria mais ou menos aqui. Então teríamos uma velocidade do solo de 339. Vamos inserir aqui VS 339. Deixa eu mudar essa cor aqui. Pronto. Precisamos colocar agora abaixo do True Index nosso próximo rumo verdadeiro. Então teríamos aí um rumo verdadeiro de 73. Vamos colocar novamente a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 332. Então vamos lá. 332 seria mais ou menos por aqui. Teríamos então uma VS 341. Vamos inserir aqui VS 341. Vamos para a próxima etapa. Vamos ter agora um rumo verdadeiro de 349. Vamos inserir 349 aqui abaixo do True Index. Vamos colocar novamente a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 332. Então temos aqui 332 seria mais ou menos por aqui. Lendo agora o nosso Gourmet, teríamos então a velocidade do solo de 342. Então vamos colocar aqui VS 342. Com a velocidade do solo e a distância conseguimos saber o tempo. Então vamos lá. Temos aqui então a nossa carta de saída. Saindo do nosso aeródromo de partida até o fixo de Figueiras, vamos percorrer 9 milhas. Então vamos pegar 9 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS 339. Vamos ter um valor de 1,59. Vejam só, esse segundo é muito importante para fazer os cálculos de altitude. Então vamos arredondar para 1,6. Então vamos inserir aqui 1,6. Após o fixo de Figueiras, vamos percorrer agora 30 milhas. Então vamos pegar 30 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS 341. Vamos ter aí 5,27. Então vamos arredondar para 5,3. Então vamos colocar aqui 5,3. Após o fixo de Aros, agora nós vamos percorrer 36 milhas. Então vamos pegar o valor de 36 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS 342. Então vamos ter aí um total de 6,3. Vamos fazer o cálculo direto. Então temos aí 6,3, vamos somar com mais 1,6 mais 5,3. Vamos ter então um total de 13,2. Pegando esse total de 13,2 e vamos multiplicar ele pela razão de subida que consta no anunciado, que é de 1.650 pés. Vamos ter então 21.780. Vejam só.
Se nós tivéssemos uma elevação no nosso aeródromo de partida, nós teríamos que somar com mais a elevação. Mas só que no nosso anunciado ele está dizendo que a altitude de Serra Brava Papa Alfa é MSL, ou seja, 0 pés. Então, a nossa elevação sobre o fixo de mofo vai ser de 21.780. Vamos então para as alternativas. 17.000 não. 28.635 não, 22.055 pés é uma alternativa boa, 11.550 pés não. Então, para mim, a resposta que está mais próxima seria uma altitude sobre o fixo de mofo de 22.055. Então, vamos verificar. Então, acertaríamos a nossa primeira questão. Na questão número 2, agora ele está perguntando: considerando-se um desvio de bússola de 10 graus este, a proa bússola que manterá para Araxá após o bloqueio de Bragança. Vejam bem, para responder essa questão, eu preciso saber qual vai ser meu ângulo de correção de deriva após o bloqueio de Bragança. Por quê? Eu tendo o ângulo de correção de deriva, eu vou pegar meu rumo magnético, eu vou somar ou subtrair com meu ângulo de correção de deriva para ter minha proa magnética. Tendo a minha proa magnética, eu vou somar ou subtrair com meu desvio de bússola para aí sim ter minha proa bússola. Então, vamos fazer os cálculos até o bloqueio de Bragança. Então, vamos lá. Precisamos da nossa carta número 1. Então, temos aqui a nossa carta número 1. Vejam só, precisamos agora saber a distância saindo do nosso aeródromo de partida até atingir o fixo de rede. Então, temos aqui 225 milhas até o fixo de Navegue. Após, temos aqui mais 70 milhas até o fixo de Orange. Após o fixo de Orange, temos aqui mais 117 milhas até o fixo de Pente. E após o fixo de Pente, temos aqui mais 30 milhas até o fixo de rede, totalizando um total de 442 milhas. Então vamos inserir esse valor aqui. A próxima etapa agora é sabermos a declinação magnética próximo do nosso aeródromo de partida. No cálculo anterior nós tínhamos verificado aqui uma declinação magnética próximo do nosso aeródromo de partida de 14 graus whisky. Então vamos para a nossa ficha de planejamento de voo e vamos começar a preencher aqui a nossa coluna. Vamos digitar DEP até o toque, ou seja, do nosso aeródromo de partida até atingir o FL 330. Vamos inserir aqui uma declinação magnética de 14 graus. Temos aqui um rumo magnético de 50 graus. Pegando então 50 graus menos 14, vamos ter aí um rumo verdadeiro de 36. Vamos inserir aqui esse valor de 36. A próxima etapa que precisamos saber agora é quanto tempo nós vamos gastar para sair do aeródromo de partida até atingir o FL 330. Então vamos lá. Vamos precisar subir 33 mil pés, então vamos pegar esse valor de 33 mil pés. Vamos dividir ela pela razão de subida que consta no anunciado, que é de 1.650 pés. Vamos gastar então 20 minutos na subida. Então vamos inserir aqui 20 minutos. No nosso anunciado ele está dizendo para nós que nós vamos decolar às 9 horas. Então às 9 horas e 20 vamos atingir o FL 330. Vamos aproveitar e vamos saber o consumo para esse trecho. Então temos aí então um tempo de 20 minutos. Vamos multiplicar ele pelo consumo na subida, que é de 12 mil libras. E vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí na subida 4 mil libras. Vamos inserir aqui 4 mil libras. A próxima etapa agora é saber a velocidade do solo, mas vejam só, vamos ter uma velocidade aerodinâmica de subida de 332, então vamos inserir aqui 332 velocidade aerodinâmica de subida. Com a informação do rumo verdadeiro e da velocidade aerodinâmica e mais o vento médio de subida que consta no anunciado, vamos saber a nossa velocidade do solo. Então vamos lá. Vamos voltar então para o nosso computador de voo, deixa eu apagar a nossa marcação aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar logo aqui no nosso grumê um valor qualquer. Eu vou manter 400, então temos aqui o valor de 400. A próxima etapa agora é o que? É nós colocarmos o nosso vento médio de subida, que é um vento vindo de 200 graus com 15. Então vamos colocar 200 graus abaixo do True Index. E vamos fazer uma marcação de 15 nós acima do grumê. Então temos 15 nós mais ou menos por aqui. Nosso rumo verdadeiro vai ser 36 graus, então vamos inserir aqui 36 abaixo do True Index. Vamos colocar a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 332. Então temos aí 310, 320, 330, 332 seria mais ou menos aqui. Lendo na nossa marcação, temos aí um ângulo de correção de deriva de 0 graus e lendo agora no nosso gourmet, teríamos uma velocidade do solo de 342. Então vamos colocar aqui 342 de VS. E o ângulo de correção de deriva de 0 graus. Com a velocidade do solo e o tempo conseguimos saber a distância. Então temos aí 342 de VS vezes o tempo, que é de 20 minutos, vamos dividir por 60.
Então vamos percorrer 114 milhas em um tempo de 20 minutos. Então 114 milhas. Então vamos digitar aqui 114 milhas. Vamos preencher a próxima coluna. Após atingir o FL 330, vamos até o fixo de rede. Então vamos inserir esse valor aqui. A próxima etapa agora é sabermos a declinação magnética próximo da nossa rota. Então vamos lá. Vejam bem, teríamos aqui uma declinação magnética mediana de 17 graus. Então vamos inserir esse valor aqui de 17 graus. A próxima etapa agora é sabermos então o nosso rumo verdadeiro. Vejam só. Vamos pegar aqui um rumo magnético mediano. Então temos aqui um rumo magnético de 51 graus. Então vamos pegar aí 51 menos 17. Então vamos ter aqui um rumo verdadeiro de 34 graus. Vamos inserir aqui 34 graus. A nossa velocidade aerodinâmica agora vai ser a velocidade aerodinâmica do FL 330, que é uma velocidade de 445. Precisamos agora saber a distância. Vejam só, saindo do nosso aeródromo de partida até o fixo rede, vamos percorrer 442 milhas. Precisamos subtrair ela agora de 114 milhas, que foi a distância que gastamos para sair do aeródromo de partida até atingir o FL 330. Então, sobrando aí 328 milhas. Então, vamos colocar aqui 328 milhas. A próxima etapa agora é sabermos então a velocidade do solo. Para isso, vamos precisar do computador de voo. Vamos para ele aqui novamente. Temos aqui no nosso anunciado o vento do FL 330, que vai ser um vento de 130 com 30. Então vamos colocar aqui no nosso Grumê um valor qualquer. E eu vou manter 400. Então temos aqui o valor de 400 abaixo do Grumê. Deixa eu aproveitar e apagar a nossa marcação da velocidade aerodinâmica anterior. Então temos no nosso anunciado um vento do FL 330, um vento vindo de 130 com 30. Então vamos colocar 130 abaixo do True Index. Vamos fazer agora uma marcação acima do Grumê de 30 nós. Então temos 30 aqui. Temos um rumo verdadeiro de 34 graus, então vamos colocar 34 graus abaixo do True Index. Vamos colocar novamente a nossa marcação agora na velocidade aerodinâmica do FL 330, que vai ser uma velocidade de 445. Então vamos lá. 410, 420, 430, 440 seria mais ou menos aqui, ó. Então, nos dando aqui mais 3 de ângulo de correção de deriva. E lendo agora o nosso Grumê, uma velocidade do solo de 444. Então vamos colocar aqui 444 de VS. Com a velocidade do solo e a distância, conseguimos saber o tempo. Então temos aí uma distância de 328 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS de 444. Vamos ter aí um total de 44 minutos. Então vamos colocar aqui 44 minutos. Vamos saber qual vai ser nosso horário que vamos estar sobre a vertical de rede. Então temos aí o total de 44 minutos e vamos somar com mais 20. Deu 64 menos 60, então às 10 horas e 4 vamos estar sobre o fixo de rede. Então vamos colocar aqui 10 horas e 4. Vamos aproveitar e vamos saber o consumo. Vamos voar então 44 minutos, vezes o consumo no FL 330, que vai ser de 9.000 libras, e vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 6.600 libras. Vamos agora para o próximo fixo. Após o fixo de rede, agora nós vamos para o fixo de Bravo-Tchalioska. Então temos aqui Bravo-Tchalioska. Precisamos saber agora o rumo verdadeiro e precisamos saber a declinação magnética mais próxima. Então, para isso, precisamos voltar aqui para a nossa carta. Vamos verificar qual seria a declinação magnética próximo do fixo de rede. Então, temos aqui o fixo de rede. Então, nossa declinação magnética seria de 19 graus. Então, vamos inserir aqui 19 graus whisky. A nossa próxima etapa agora é sabermos o rumo verdadeiro para esse trecho. Então, vamos voltar para a carta número 2. Saindo agora do fixo de rede, vamos voar no rumo magnético de 34 graus a uma distância de 30 milhas até o fixo de Bravo-Tchalioska. Então temos aí o rumo magnético de 34 menos 19. Vamos voar então no rumo verdadeiro de 15 graus. E vamos voar aí uma distância de 30 milhas. Precisamos agora saber a velocidade do solo para esse trecho. Então, o rumo verdadeiro de 15 graus. Vamos colocar aqui agora abaixo do True Index o vento de 15 graus. Então temos aqui um vento de 15 graus abaixo do True Index. Vamos colocar a nossa marcação novamente na velocidade aerodinâmica de 445. Então vamos lá. 445 seria mais ou menos por aqui. Temos aqui mais 3 de ângulo de correção de deriva.
E teríamos uma velocidade do solo, lendo no Gourmet, de 452. Então vamos colocar aqui 452 de VS. Com a distância e a velocidade do solo, conseguimos o tempo. Então temos aí 30 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS de 452. Vamos ter aí um tempo de 3,9. Então vamos arredondar para 4 minutos. Então vamos colocar aqui 4 minutos. E às 10 horas e 8 vamos estar sobre a vertical de Bravo-Tchalioska. Vamos aproveitar e vamos saber esse consumo. Temos aí um tempo de 4 minutos e vamos multiplicar ele pelo consumo no FL 330, que é de 9.000 libras. Vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 600 libras nesse percurso. Vamos agora para a próxima etapa. Após o fixo de Bravo-Tchalioska, vamos até o fixo de Bravo-Golf Charlie. Precisamos agora do rumo verdadeiro para esse trecho. Então vamos lá. Saindo agora do fixo de Bravo-Tchalioska, vamos voar no rumo magnético de 359 a uma distância de 29 milhas até o fixo de Bravo-Golf Charlie. Então, rumo magnético de 359. Então temos aqui rumo magnético 359 menos 19. Então vamos voar no rumo verdadeiro de 340. Então vamos inserir aqui rumo verdadeiro de 340. A nossa distância então vai ser de 29 milhas. Precisamos agora da velocidade do solo para esse trecho. Então vamos colocar 340 abaixo do True Index. E vamos colocar novamente a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 445. Então 445 seria mais ou menos por aqui. Então nos dando aqui mais 2 de ângulo de correção de deriva. Lendo agora o nosso Gourmet, a nossa velocidade do solo é de 463 de VS. Com a distância e a velocidade do solo, conseguimos o tempo. Então temos aí 29 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS de 463. Tendo aí um total de 3,7. Vamos arredondar então para 4 minutos. 4 minutos mais 8, vamos ter então 12 minutos. Então às 10 horas e 12 vamos estar sobre o fixo de Bravo-Golf Charlie. Então 10 horas e 12. Então como nesse percurso nosso tempo vai ser o mesmo, então o nosso consumo também vai ser de 600 libras. Vamos então agora para o próximo fixo. Após o fixo de Bravo-Golf Charlie, agora vamos para o fixo de Araxá. Então vamos digitar Araxá aqui. Precisamos agora saber qual vai ser nosso rumo verdadeiro e qual vai ser nossa declinação magnética próximo da nossa rota. Então vamos voltar lá para a nossa carta. Precisamos verificar aqui qual seria uma declinação magnética próximo da nossa rota. Vejam só, temos aqui duas declinações magnéticas. Temos aqui uma declinação magnética de 20 graus uísque e mais abaixo uma declinação magnética de 18 graus. Próximo da nossa rota, então, nós temos aqui uma outra declinação magnética, que então vai ser uma declinação magnética de 19 graus. Então, vamos manter 19 graus, precisamos agora do rumo magnético. Então, após o fixo de Bravo-Golf Charlie, vamos verificar aqui qual que seria nosso rumo magnético. Temos aqui o rumo magnético de 11 graus. Então, vamos pegar 11 graus menos 19, vamos ter um valor aí de menos 8. 360 menos 8, vamos voar então no rumo verdadeiro de 352. Então vamos inserir aqui 352. Precisamos agora saber a nossa distância até Araxá. Então temos aqui 29 milhas até o fixo de Iribo, depois temos mais 17 milhas até o fixo de Robert, e depois temos mais 151 milhas até o fixo de Araxá, totalizando um total de 197 milhas. Então vamos digitar aqui 197 milhas. Temos o rumo verdadeiro de 352, precisamos agora da VS. Vamos colocar 352 abaixo do True Index. Então temos aqui 352. Vamos colocar novamente a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 445. Nos dando mais 2 de ângulo de correção de deriva e lendo agora o nosso Gourmet, teríamos uma velocidade do solo de 460. Então vamos inserir aqui VS de 460. Com a distância e a velocidade do solo, conseguimos o tempo. Então temos aí 197 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VS de 460. Vamos ter um total de 26 minutos. Então vamos inserir aqui 26 minutos. A nossa próxima etapa agora é sabermos qual vai ser o horário que vamos estar sobre o fixo de Araxá. Então temos aí um total de 26 minutos, vamos somar com mais 12. Então, às 10 horas e 38, vamos estar sobre o fixo de Araxá. 10 horas e 38. Vamos inserir esse valor aqui. Vamos aproveitar e vamos fazer logo o cálculo de combustível aqui desse trecho. Então, temos o tempo de 26 minutos. Vamos multiplicar ele pelo consumo no FL 330, que é de 9.000 libras.
e vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 3.900 libras nesse trecho. Vamos voltar novamente para a nossa questão, e na nossa questão ele está perguntando para a gente após o bloqueio de Bragança. Então, após o fixo de Bragança, vamos ter aqui mais 2 de ângulo de correção de deriva. Preciso agora só somarmos com o nosso rumo magnético. Então, vamos lá para a nossa carta. Temos aqui então o nosso fixo de Bragança e temos aqui o nosso rumo magnético, que vai ser de 11 graus. Vejam só, para vocês fazerem um cálculo de pé de galinha, a maneira mais fácil que tem é vocês pegarem o rumo magnético que vocês vão estar voando, somar ou subtrair com o ângulo de correção de deriva para você ter a proa magnética. E depois da proa magnética, vocês vão somar ou subtrair com o desvio de bússola que veio na questão. Então, temos aqui 11 graus de rumo magnético. Temos aqui mais 2 de ângulo de correção deriva, então temos uma proa magnética de 13 graus. Na nossa questão ele está dizendo para nós que o desvio de bússola é de 10 graus este. Então a nossa proa bússola vai ser de 3 graus. Então vamos para as alternativas. Alternativa alfa, 345 não, 0,14 não, 0,24 não. Então a alternativa seria proa bússola de 4 graus. Então essa seria a nossa alternativa e acertaríamos a nossa segunda questão. Agora ele pergunta para nós o estimado em Brasília. Então vamos fazer os cálculos agora até chegarmos em Brasília. Vamos preencher então agora a nossa próxima coluna após o fixo de Araxá. Então, após o fixo de Araxá, vamos para Brasília. Qual vai ser nosso rumo verdadeiro? Então vamos lá. Temos aqui o fixo de Araxá. Após o fixo de Araxá, vamos voar então no rumo magnético de 6 graus. Então temos 6 graus menos a declinação magnética mais próxima, que era de 19 graus, temos um valor de menos 13. 360 menos 13, vamos voar então no rumo verdadeiro de 347. Então vamos inserir aqui 347 de rumo verdadeiro. Precisamos saber agora a nossa distância, então vamos voltar para a nossa carta. Após o fixo de Araxá, vamos percorrer aqui 100 milhas até o fixo de Valde. Após, vamos percorrer mais 135 milhas até o fixo de Brasília, totalizando então um total de 235 milhas. Então vamos inserir aqui 235 milhas. Precisamos agora da velocidade do solo para esse trecho. Então temos aí um rumo verdadeiro de 347. Vamos colocar 347 abaixo do True Index. Então temos aqui 347. Vamos colocar novamente a nossa marcação na velocidade aerodinâmica de 445. Então 445 estaria mais ou menos por aqui. Nos dando mais 2 de ângulo de correção de deriva, vamos manter aqui mais 2 de ângulo de correção de deriva e uma velocidade do solo de 462. Então 462 de velocidade do solo. Temos a distância e temos a velocidade do solo. Com essas duas informações conseguimos saber o tempo. Então temos aí 235 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela velocidade do solo de 462. Temos aí um total de 31 minutos. Então vamos inserir aqui 31 minutos. Temos aqui então um tempo de 31 minutos, vamos somar com mais 38. Deu o valor de 69, menos 60 para saber em horas. Então às 11 horas e 9 minutos vamos estar sobre a vertical de Brasília. 11 horas e 9. Vamos então para as alternativas. 11 horas e 16 não, 11 horas e 11, para mim a alternativa está boa, vamos então para a alternativa Charlie, 11 horas não, 10 horas e 41 não. Então, para mim, a alternativa que está mais próxima seria 11 horas e 11. Então, vamos responder essa questão, 11 horas e 11. Então, vamos inserir aqui 11 horas e 11, vamos estar sobre a vertical de Brasília. Vamos aproveitar e vamos saber esse consumo. Temos aí um tempo de 31 minutos, vamos multiplicar ele pelo consumo no FL 330, que é de 9.000 libras, e vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 4.650 libras. Vamos então agora para a nossa próxima questão. Agora ele está perguntando agora a distância entre a cabeceira da pista ou no meia e o marcador externo. Bem, essa é uma questão sobre interpretação de carta. Então vamos precisar da nossa carta de aproximação para o instrumento. E ele está perguntando para nós exatamente qual seria a distância entre o marcador externo até a cabeceira da 1 no meio. E a cabeceira da 1 no meio estaria exatamente aqui. Então temos dois valores, temos o valor de 4.5 e o valor de 0.6. Somando os dois, vamos ter aí uma distância entre o marcador externo até a cabeceira da pista 1 no meio, vamos ter aí uma distância de 5.1. Então vamos para as alternativas. 4.5 não, 5.4 não, 5.1 milhas, essa seria a nossa alternativa correta. Uma distância entre a cabeceira da pista 1 no meio e o marcador externo seria de 5.1 milhas.
acertaríamos mais uma questão. Temos aqui então agora a nossa quinta questão. E ele está perguntando, no FL 250 prosseguirá para Três Marias. O estimado do sobrevoo em Três Marias será? Bem, para responder essa questão, precisamos fazer os cálculos de descida e depois fazemos os cálculos até chegar nesse fixo de Três Marias. Então vamos lá. Vamos voltar aqui para a nossa carta de planejamento de voo. Temos aqui no nosso anunciado o seguinte, que após o fixo de Araxá, vamos passar pelo fixo de Valde até o fixo de Brasília. Após o fixo de Brasília, vamos ter então uma redução de altitude, onde nós vamos descer do FL 330 até o FL 250. Então, vamos começar a preencher aqui. Após o fixo de Brasília, vamos ter então a nossa primeira descida. Então, vamos colocar aqui descida. Precisamos agora da nossa declinação magnética e precisamos do rumo verdadeiro. Então, vamos lá. Vamos inserir agora novamente a nossa carta número 2. Após o fixo de Brasília agora, vamos voar no rumo magnético de 153 e temos aqui uma declinação magnética de 20 graus whisky. Então, vamos pegar aqui nosso rumo magnético de 153 e vamos subtrair da declinação magnética mais próxima, que é de 20 graus. Então, vamos voar no rumo verdadeiro de 133. Então, vamos inserir aqui rumo verdadeiro de 133 e a nossa declinação magnética aqui vai ser de 20 graus. A nossa velocidade aerodinâmica agora, ela vai ser a velocidade aerodinâmica de descida, então vai ser de 316. Precisamos agora saber quanto tempo nós vamos gastar para descer do FL 330 até atingir o FL 250. Então, vamos precisar descer 8.000 pés. Então, pegando 8.000 pés e vamos dividir ela pela razão de descida que consta no anunciado, que é de 1.600 pés. Então, vamos gastar 5 minutos na descida. Então, vamos inserir aqui 5 minutos. Vamos colocar aqui 11 horas e 16, vamos estar atingindo o FL 250. Vamos aproveitar e vamos fazer o cálculo de consumo também. Temos aí 5 minutos vezes o consumo na descida, que vai ser de 6.500 libras. Vamos dividir por 60, vamos gastar então 542 libras na descida. Então vamos colocar aqui 542 libras. A próxima etapa agora é saber a velocidade do solo. Então temos aí o rumo verdadeiro de 133. Então vamos colocar aqui agora no nosso True Index, nosso vento médio de descida. Temos aqui no nosso anunciado vento médio entre os FL de 150 com 25. Então vamos colocar 150 abaixo do True Index. No nosso gourmet vamos colocar um valor qualquer. Eu vou manter 400. Então vamos colocar aqui 400. Deixa eu apagar essa nossa marcação aqui da velocidade aerodinâmica anterior. Precisamos fazer uma marcação agora de 25 nós acima do gourmet. Então 25 nós seria aqui. Temos o rumo verdadeiro de 133, vamos colocar 133 abaixo do True Index. Vamos colocar a nossa marcação na velocidade aerodinâmica na descida 1 de 316. Então vamos lá. Temos aqui 310, 316 seria mais ou menos por aqui. Nos dando aí mais um de ângulo de correção de deriva. E lendo agora o nosso gourmet, teríamos uma velocidade do solo de 293. Então vamos colocar aqui 293 de velocidade do solo. Com a velocidade do solo e o tempo, vamos saber a distância. Então temos aqui uma velocidade do solo de 293 vezes o tempo, que é de 5 minutos, vamos dividir por 60. Vamos percorrer então 24 milhas em um tempo de 5 minutos. Então vamos colocar aqui 24 milhas. Vamos para a próxima etapa. Da nossa descida, vamos então até Três Marias. O nosso rumo verdadeiro vai ser o mesmo, só que agora a velocidade aerodinâmica vai ser a velocidade aerodinâmica do FL 250, que vai ser uma velocidade de 460. Qual seria a nossa distância? Então vamos lá. Saindo aqui de Brasília até Três Marias, vamos percorrer 203 milhas. Pegando 203 milhas menos as 24 milhas que gastamos na descida, vai nos sobrar 179 milhas. Então vamos colocar aqui 179 milhas. Precisamos agora saber a velocidade do solo para esse trecho. Então vamos voltar para o computador de voo. Temos aqui agora o nosso anunciado, vento no FL 250, um vento vindo de 180 com 20. Então vamos colocar 180 abaixo do True Index. Vamos colocar no nosso gourmet uma velocidade qualquer. Então eu vou colocar aqui 400. Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui a nossa marcação anterior. Precisamos fazer uma marcação acima do gourmet de 20 nós. Então temos aqui. Nosso rumo verdadeiro ainda é de 133. Vamos colocar 133 abaixo do True Index. Então, vamos colocar novamente a nossa marcação agora na velocidade aerodinâmica de 460. Então temos aqui
450, 460 vai ser exatamente aqui. Nos dando aí mais 2 de ângulo de correção de deriva. E lendo agora o nosso gourmet, teríamos aí uma velocidade do solo de 445. Então vamos colocar aqui VS de 445. Com a distância e a velocidade do solo, conseguimos o tempo. Então temos aí 179 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela velocidade do solo de 445. 24 minutos. Então vamos colocar aqui 24 minutos. Vamos somar 24 com mais 16. 24 mais 16 vai ser às 11 horas e 40. Vamos então para as alternativas. 11 horas e 26 não, 11 horas e 35 não, 11 horas e 30 não. Então a alternativa seria 11 horas e 40. Então vamos verificar se nós acertaríamos mais uma. Então 11 horas e 40. Vamos inserir 11 horas e 40 aqui. Vamos aproveitar e vamos saber o consumo. Então temos o tempo aí de 24 minutos. Vamos multiplicar ele pelo consumo no FL 250, que é de 8.000 libras. Vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 3.200 libras. Então vamos inserir aqui 3.200 libras então. Vamos agora então para a nossa próxima questão. Na questão número 6, agora ele está perguntando o rumo da pena de aproximação da órbita na carta de aproximação para o instrumento Charlie 2. Então, para responder essa questão, precisamos novamente da nossa carta de aproximação para o instrumento. E ele está perguntando o rumo da pena de aproximação. Então, vamos inserir aqui a nossa carta de aproximação para o instrumento. Deixa eu limpar todas essas informações. Temos aqui o nosso procedimento da órbita. Então, após o bloqueio, nós vamos efetuar aqui uma curva à direita, onde nós vamos nos afastar aqui por 1 minuto no rumo 200. Após 1 minuto, nós vamos efetuar uma curva novamente à direita, onde nós vamos voar agora no rumo 020, que vai ser nosso rumo de aproximação da órbita. Então, seria o rumo 020. Então, vamos para as alternativas. Rumo da pena de aproximação da órbita seria 020. Então, essa seria a nossa alternativa. Temos aqui rumo 200 não, 310 não, rumo 002 não. Então, o rumo da pena de aproximação da órbita seria rumo 020. E acertaríamos mais uma. Vamos então agora para a questão número 7. E agora ele pergunta qual a frequência de Paracatu. Então, vamos localizar aonde é esse fixo de Paracatu. Vamos inserir aqui a nossa carta número 2. Deixa eu verificar aqui perto do fixo de Três Marias se nós temos algum fixo chamado Paracatu. Temos aqui o fixo de Três Marias e temos aqui então o fixo de Paracatu. Temos aqui então a nossa caixa de informações de Paracatu. Temos aqui uma frequência de 300 kHz. Por que é 300 kHz? Porque é uma frequência de um NDB. Mais abaixo aqui podemos verificar que é um NDB. E mais acima aqui podemos ver um valor aqui de 2.359. Esse valor de 2.359 aqui é a elevação do aeródromo. Então, a nossa alternativa então seria 300 kHz. Então, vamos lá. Temos aqui 300 MHz. Não, 300 MHz não pode ser porque MHz é uma frequência de um VOR. E para ser uma frequência de VOR tem que ser 4 números. Temos aqui o valor de 2.359 kHz. Não, aquele valor que nós tínhamos visto lá de 2.359, aquela era a nossa altitude do aeródromo. 2.359 não. Então, temos aqui 300 kHz. Então, respondendo então a questão número 7, a alternativa seria 300 kHz. Então, acertaríamos mais uma. Temos aqui agora a nossa 8ª questão. E a questão está perguntando o seguinte. Executando o procedimento Charlie 2, a aeronave entrará em órbita se aproximando por qual setor? Essa aqui é aquela questão clássica, perguntando se a entrada é entrada paralela, direta ou deslocada. Então vamos entender. Entrada 1, entrada paralela. Entrada 2, entrada deslocada. E a entrada 3 vai ser entrada direta. Para responder então essa questão, precisamos saber de onde nós estamos nos aproximando. Então vamos lá. Vamos precisar aqui da nossa carta número 2, e ela já está aqui. Deixa eu limpar todas essas informações aqui. Vejam só, o nosso fixo de confins, ele está exatamente aqui. Então podemos verificar aqui que nós estamos nos aproximando mais ou menos pelo setor noroeste. Com essa informação, já podemos então inserir nossa carta de aproximação. Temos aqui então nossa carta de aproximação. Vejam só, verificamos então que na nossa carta de rota nós estamos indo mais ou menos pelo setor noroeste. Após o bloqueio, vamos efetuar uma curva à direita 30 graus menor, onde nós vamos nos afastar por 1 minuto. Após, vamos efetuar novamente uma curva à direita, para aí sim entrarmos na nossa órbita. Então, a entrada seria uma entrada deslocada setor 2. Então vamos para as alternativas. Executando o procedimento Charlie 2, a aeronave entrará em órbita se aproximando pelo setor 2. Seria uma entrada deslocada. E acertaremos então mais uma questão.
Agora ele pergunta para nós o seguinte: o consumo de combustível até o bloqueio de rede. Então, para responder essa questão já fica fácil porque nós já fizemos esses cálculos. Então vamos lá. Ele está perguntando até o bloqueio de rede. Então temos aqui 4.000 libras que nós gastamos na subida mais 6.600 libras. Então vamos somar esses dois valores. 4.000 libras que nós gastamos na subida mais 6.600 libras que gastamos até o fixo de rede. Totalizando 10.600 libras. Vamos então para as alternativas. 12.303 libras não, 10.140 libras não, 13.938 libras não, 11.145 libras. Então, para mim, a alternativa que está mais próxima seria 11.145 libras. E acertaríamos mais uma. Então, vamos fazer o seguinte: 11.145 libras. Então, vamos inserir esse valor aqui. Vamos então para a nossa próxima questão. Temos aqui a nossa 10ª questão e ele pergunta mais uma questão sobre interpretação de carta. E ele pergunta o seguinte: com o ILS completo, a arremetida é iniciada a uma altitude mínima de quanto? Então vamos lá, vamos inserir aqui a nossa carta de aproximação. Deixa eu limpar todas essas informações. E temos aqui exatamente a caixa de informações aqui com o ILS completo. Então temos aqui nossa caixa de informações e ele está dizendo aqui para nós que é com o ILS completo e ele está perguntando exatamente a altitude de decisão. Então temos aqui a DA e temos aqui o valor de 2.913 pés. Então a alternativa seria 2.913 pés. Então temos aqui 3.180 não, 12.000 pés não, 800 pés não, então a alternativa seria 2.913 pés. E acertaríamos mais uma questão. Na aproximação final, a razão de descida para uma aeronave com velocidade indicada de 130. Então ele pergunta sobre a razão de descida com uma velocidade de 130. Então temos aqui a caixa de informações de razão de descida. Temos aqui então a nossa velocidade de 130 e uma razão de descida empregada para esse procedimento com essa velocidade vai ser então de 750 pés. Então respondendo a alternativa, 750 pés. Então a alternativa delta seria a nossa alternativa correta. E acertaríamos mais uma. Temos aqui agora a 12ª questão. De acordo com a simbologia adotada na carta de aproximação por instrumento, observa-se na área do NDB IndiaFox 1. Bem, ele quer saber o que nós temos próximo a esse NDB. Então vamos lá. Já temos aqui nossa carta de aproximação por instrumento e ele pergunta exatamente o que nós temos aqui próximo desse NDB. Então temos aqui o NDB IndiaFox e temos aqui próximo do NDB um grupo de obstáculo a 2.907. Então seria um grupo de obstáculo a 2.907 pés. Temos aqui a alternativa alfa, obstáculo isolado com 2.854 pés, não. Grupo de obstáculo com 2.907 metros, não. Todas as informações que tem na carta de aproximação, elas são sempre informadas em pés. Grupo de obstáculo com 2.907 pés? Sim. Então, a alternativa correta seria grupo de obstáculo com 2.907 pés. E acertaríamos mais uma. Temos mais uma questão aí de interpretação de carta. Ele está perguntando agora o seguinte: a altitude mínima de descida para a aeronave categoria Bravo circular. Então, para responder essa questão fica fácil. Essa questão já está exatamente aqui embaixo. Temos aqui a nossa caixa de informações para circular, porque ele está dizendo na questão que é para circular, e ele está dizendo para nós que é categoria Bravo. E ele pergunta exatamente da MDA. Então a nossa MDA vai ser 3.220. 3.180 não, 3.370 pés não, 3.220 pés. Então a nossa altitude mínima de descida para a aeronave categoria Bravo circular vai ser de 3.220 pés. E acertaríamos mais uma questão. Temos agora a nossa 14ª questão e a questão pergunta o seguinte: a linha de posição magnética de passo fundo que estará passando ao nivelar. Para responder essa questão agora fica fácil porque nós já fizemos também esses cálculos. E ele está perguntando a linha de posição magnética. Então a linha de posição magnética ele está perguntando para nós o QDR para passo fundo. Então precisamos saber quantas milhas nós gastamos para sair do aeródromo de partida até atingir o FL 330. Então para isso fica fácil porque nós já fizemos os cálculos. Vejam só, nós percorremos 114 milhas saindo do nosso aeródromo até atingir o FL 330. Então, 114 milhas. Então, vamos voltar para a nossa carta número 1. A próxima etapa agora é fazermos uma marcação de 114 milhas. Vejam só, um quadrante aqui lido no meridiano, ele tem 120 milhas. Então, 115 seria mais ou menos por aqui, então 114 seria exatamente neste ponto. A próxima etapa agora é colocarmos, então, essa nossa marcação na nossa rota. Então temos aqui a nossa rota. Vamos centralizar ela aqui.
E na questão ele está perguntando para nós o QDR para Passo Fundo. Então, o Passo Fundo está exatamente aqui. A nossa próxima etapa agora é pegarmos o nosso transferidor. Então, temos o nosso transferidor aqui. A primeira coisa que precisamos fazer aqui é inserir o rumo magnético que nós vamos estar voando nesse trecho, que vai ser o rumo magnético de 50 graus. Então, vamos colocar aqui 50 graus no nosso transferidor. Vamos colocar o nosso transferidor sobre a rota. Então temos aqui a nossa rota. Basta simplesmente agora rotacionarmos a nossa aeronave para essa rota. Temos aqui, saindo da aeronave para a estação, nós temos aqui um QDMAIC de 289 ou um QDR de 109. Então vamos para as alternativas. QDR de 105, QDR de 105 graus. QDMAIC de 300 graus, não pode ser um QDMAIC porque na própria questão ele está dizendo linha de posição magnética. E a linha de posição magnética nada mais é do que o próprio QDR. Radial de 105 graus, não pode ser uma radial porque linha de posição magnética é referente a um NDB, então não pode ser radial. QDR de 20 graus, não. Então a alternativa seria QDR de 105 graus. E acertaríamos mais uma questão. O ângulo de correção de deriva no trecho de Araxá até Brasília. Para responder já fica fácil porque nós já fizemos os cálculos. Vamos lá então para a nossa ficha de planejamento. Então temos aqui Araxá e Brasília. Então temos aqui mais 2 de ângulo de correção de deriva. Vamos então para as alternativas. Temos aqui a alternativa alfa. Menos 18 graus não, mais 18 graus não, menos 2 graus não. Então a nossa alternativa correta seria mais 2 graus de ângulo de correção de deriva. E acertaríamos mais uma questão. Agora ele pergunta mais uma questão sobre interpretação de carta. E ele pergunta o seguinte na nossa 16ª questão. O tempo de voo entre o marcador externo e o ponto de aproximação perdida para uma aeronave com velocidade de 150 nós. Então, vamos para a nossa carta de aproximação para o instrumento novamente. Não vamos precisar do transferidor por enquanto. Vamos inserir aqui a nossa carta de aproximação para o instrumento. Temos aqui a caixa de informações do tempo entre o marcador externo e o MAPT. Então, na questão ele está dizendo que nós temos aí uma velocidade de 150 nós. Então, nosso tempo vai ser de 1 minuto e 48. 2 minutos não, 1 minuto e 48. Então, o tempo de voo entre o marcador externo e a aproximação perdida vai ser de 1 minuto e 48 segundos. E acertaríamos mais uma questão. Temos agora aqui a nossa 17ª questão. E a questão pergunta o seguinte. Passará sobre Três Marias no estimado, porém às 11 horas e 48 receberá as marcações Radial 150 de Três Marias e QDMAIC 162 de Confins. E ele pergunta aquela questão clássica do vento desconhecido. Então, para responder essa questão, basta nós simplesmente sabermos agora que às 11 horas e 48 nós vamos estar dentro desse desvio. Então, vamos começar a fazer dessa forma aqui. Vamos voltar novamente então para a nossa carta número 2. Vejam só, ele está dizendo para nós que nós vamos ter um desvio após o fixo de Três Marias. A primeira coisa que nós precisamos fazer é o seguinte, vamos começar aqui fazendo dessa forma aqui, vamos começar aqui a criar nossa rota. Sobre Três Marias, nós vamos estar às 11 horas e 40, então vamos colocar aqui 11 horas e 40. Na questão ele está dizendo que onde vai haver o desvio vai ser 11 horas e 48 minutos, então vamos colocar aqui 11 horas e 48 vai ser o nosso desvio, então vamos inserir esse valor aqui. Subtraindo 40 de 48, então vamos ter aqui 8 minutos. Então vamos inserir aqui 8 minutos. A próxima etapa que nós vamos precisar saber agora é a distância entre Três Marias até onde está vendo esse desvio. Então, para sabermos essa distância, a primeira coisa que nós precisamos saber é aonde está tendo esse desvio. Vejam só, na nossa questão ele está dando 2 marcações para nós fazermos uma marcação cruzada. Então vamos começar aqui com a marcação radial 150 de Três Marias. Então vamos para a nossa carta número 2, vamos precisar do nosso transferidor. Vamos inserir ele aqui. Deixa eu tirar ele aqui da nossa visão, vamos colocar ele novamente na nossa visão correta. Vamos colocar aqui nosso rumo magnético de 156. Então vamos inserir aqui 156 no nosso transferidor. Então 156 seria exatamente aqui. Basta agora nós colocarmos o nosso transferidor sobre a nossa rota. E vamos colocar agora todo o nosso transferidor para que o rumo magnético 150 do transferidor coincida com o rumo magnético da carta. Então temos aí. Na questão ele está nos informando que a radial vai ser de 150 graus. Então 150 vai ser mais ou menos aqui. Vamos fazer aqui uma marcação na nossa radial 150. Então temos aqui a radial 150.
Vamos fazer uma observação aqui o seguinte, vejam só. Ele está dando as marcações cruzadas radial 150 de Três Marias e QDMIC 162 de Confins. Mas não pode ser um QDMIC, porque QDMIC é sempre da aeronave para a estação. Então, saindo da estação para a aeronave, então tem que ser um QDR. Então, vamos ver como é que nós vamos proceder. Vamos colocar aqui uma radial 123 e vamos colocar no nosso transferidor. Vamos colocar aqui nosso transferidor sobre a rota. Pronto. A próxima etapa agora é nós colocarmos então o QDMIC de 162, mas vejam só, deixa eu tirar ele aqui dessa visão para vocês entenderem melhor. Vejam bem, o nosso QDMIC 162 estaria exatamente aqui, então não pode ser um QDMIC, e sim um QDR de 342. Então 342 estaria exatamente aqui. A próxima etapa que nós precisamos fazer agora é uma outra marcação. Então vamos criar aqui uma marcação aqui de Confins. Então aqui vai ser onde vai ser o nosso desvio. Então vamos mudar essa cor aqui para uma outra cor. A próxima etapa agora que nós precisamos fazer agora é o quê? É sabermos essa distância. Vamos fazer aqui então uma nova marcação e vamos saber essa distância. Então temos ela aqui. Precisamos agora colocar essa marcação aqui sobre um meridiano qualquer para sabermos então a nossa distância. Então temos aqui nosso meridiano. E vamos saber qual seria essa distância. Temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então vamos pegar aqui 12 vezes 5. Vamos ter um valor aí de 60 milhas. Então vamos inserir aqui 60 milhas. Com a distância e o tempo, vamos saber a velocidade do solo. Então temos aí 60 milhas vezes 60 e vamos dividir pelo tempo de 8 minutos, então a nossa velocidade do solo vai ser de 450. Então vamos inserir aqui 450 de velocidade do solo. Qual seria a nossa velocidade aerodinâmica? Então, nossa velocidade aerodinâmica no FL 250 vai ser de 460. Então vamos colocar aqui velocidade aerodinâmica de 460. Isso aqui nos indica então que nós estamos tendo um vento de proa. Então, a próxima etapa que nós precisamos agora é saber qual seria nosso rumo verdadeiro e qual seria nosso ângulo de correção de deriva. Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Vejam só, nós estamos usando no rumo magnético de 156 graus. Só que na questão agora ele está dizendo que nós estamos na radial 150 graus. Ou seja, nós estamos derivando 6 graus à esquerda. Então, para nós combatermos esse vento, nós temos que somar com mais 6 graus de ângulo de correção de deriva. Então, nós vamos inserir aqui, a nossa ACD vai ser de mais 6. Então temos um ângulo de correção de deriva de mais 6 graus, nosso rumo verdadeiro vai ser de qual? Então pegando aí 150 de rumo magnético, menos a declinação magnética que era de 20 graus, então vamos estar aí no rumo verdadeiro de 130. Então vamos colocar aqui rumo verdadeiro de 130. Com a informação do rumo verdadeiro, do ângulo de correção de deriva e a nossa velocidade do solo, já podemos ir para o computador de voo. Então vamos lá. Temos aqui nosso computador de voo. A primeira coisa que precisamos fazer agora é colocarmos o nosso grumê na velocidade do solo de 450. Então 450 ele está exatamente aqui. Deixa eu aproveitar e deixa eu apagar aqui essa marcação aqui da velocidade aerodinâmica do cálculo anterior. Temos um rumo verdadeiro de 130, vamos colocar aqui 130 abaixo do True Index. A nossa próxima etapa agora é fazermos uma marcação na velocidade aerodinâmica de 460 com mais 6 de ângulo de correção de deriva. Vamos colocar agora a nossa marcação abaixo do True Index. Vamos ler agora abaixo do True Index o nosso vento. Então estamos tendo um vento vindo aí de 215 graus com a velocidade lendo entre o grumê e a nossa marcação de 45 nós. Então teríamos aí um vento de 215 graus com 45 nós. Então vamos para as alternativas. Alternativa alfa, um vento vindo de 35 graus com 38 nós, não. Alternativa bravo, 180 com 45 não. Alternativa Charlie, 305 com 36 nós, não. Então a alternativa correta seria um vento vindo de 215 graus com 40 nós. Então a alternativa correta seria a delta. E acertaríamos mais uma questão. Vamos então agora para a próxima questão. Temos aí a nossa 18ª questão e a questão pergunta: considerando-se as distâncias entre Porto Alegre, Guarulhos, Brasília e Confins, informados na carta de rota anexas,
Conforme a rota de voo e as velocidades aerodinâmicas dos FL, a autonomia mínima regular para a realização do voo será. Bem, para responder essa questão, precisamos saber todas as distâncias que vamos voar no FL 330 mais a velocidade aerodinâmica. Vamos precisar também saber todas as distâncias que vamos voar no FL 250 e mais a velocidade aerodinâmica. Então vamos lá. Vamos inserir a nossa carta número 1. Vocês lembram que saindo do nosso aeródromo de partida até o fixo de rede era um total de 442 milhas? Então vamos colocar aqui o valor de 442 milhas. Precisamos agora fazer os cálculos após o fixo de rede. Então vamos para a carta número 2. Temos aqui mais 30 milhas até o fixo de Bravo Charlie Oscar. Depois temos mais 29 milhas até o fixo de Bravo Golf Charlie. Após temos mais 29 milhas até o fixo de Iribo, depois temos mais 17 milhas até o fixo de Robert, depois temos mais 151 milhas até o fixo de Araxá, depois temos aqui mais 100 milhas até o fixo de Valde, então vamos colocar aqui mais 100 milhas até o fixo de Valde, e depois nós teríamos aí mais 135 milhas até o fixo de Brasília, totalizando em 933 milhas. Vamos fazer um cálculo direto, vezes 60 e vamos dividir ela pela velocidade aerodinâmica do FL 330, que é de 445. Vamos ter aí um tempo então de 125 minutos. Então 125 menos 120 vai ser 2 horas e 6. Então vamos colocar aqui 2 horas e 6. A próxima etapa agora é somarmos as próximas distâncias que agora vamos voar no FL 250. Temos aqui, após Brasília, nós vamos percorrer 203 milhas até o fixo de Três Marias, mais, precisamos saber agora a distância, temos aqui mais 48 milhas até o fixo de Torga, mais 66 milhas até nosso aeródromo de alternativa, que vai ser em Confins, totalizando em um total de 317 milhas. 317 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela velocidade aerodinâmica do FL 250 de 460, vamos ter um tempo aí de 41 minutos. Então vamos inserir aqui 41 minutos. Precisamos acrescentar mais 45 minutos, pois ele está perguntando sobre a autonomia mínima. Então vamos somar agora 6 mais 41 mais 45, deu um total de 92, menos 60, vamos ter então 3 horas e 32. Então vamos para as alternativas. 3 horas e 1 não, 2 horas e 49 não, 3 horas e 20 não, 3 horas e 34. Então a alternativa correta da 18ª questão vai ser 3 horas e 34. E acertaríamos mais uma. Vamos agora para a nossa 19ª questão. Do ponto do desvio prosseguirá em direção à alternativa. O combustível remanescente ao bloquear Confins na altitude de início do procedimento, considerando-se o mesmo vento do desvio para os cálculos restantes. Bem, o que eu posso dizer para vocês agora é o seguinte, ele está falando para nós utilizarmos o vento da questão anterior para nós fazermos todos os cálculos. Mas o que eu sempre menciono em todos os meus vídeos é o seguinte, nós não podemos utilizar esse vento que nós encontramos na questão anterior porque nós não sabemos se essa questão está correta. Então nós vamos continuar com o nosso planejamento de voo e ignorando por completo aquela questão sobre o vento desconhecido. Então como é que nós vamos proceder? Vejam só. Nós vamos desconsiderar por completo que houve um desvio. Então a próxima etapa que nós vamos precisar agora é fazer os cálculos de trás para frente. Então vamos começar dessa forma aqui. Essas informações aqui eu não vou precisar. Para nós sabermos a velocidade do solo, nós precisamos ter o vento, mas como nós não temos o vento, então nós não vamos precisar da velocidade do solo. Então, o que nós precisamos agora é saber quanto tempo nós vamos gastar para descer do FL 250 até chegarmos na altitude de início do procedimento. Vamos lá para a nossa vista lateral. Vejam só, nós vamos precisar descer 20 mil pés. Pegando então 20 mil pés, vamos dividir ela pela razão de descida que consta no anunciado, que é de 1.600 pés. Vamos levar então 12,5. Então vamos colocar aqui 13 minutos. Vamos aproveitar e já vamos fazer esse consumo. Então temos aí um tempo de 13 minutos. Vamos multiplicar ele pelo consumo na descida, que é de 6.500 libras. E vamos dividir por 60. Então vamos gastar aí 1.408. Vamos inserir aqui 1.408 libras.
A nossa próxima etapa agora é nós sabemos quantas milhas nós vamos percorrer, descendo do FL 250 até chegar à altitude de início do procedimento. Então, na nossa descida 2, nós vamos ter aí uma velocidade aerodinâmica de 260. Então, vamos inserir aqui velocidade aerodinâmica de 260. Nós não temos a velocidade do solo, pois para ter a velocidade do solo nós precisávamos ter o vento. Só que como nós não temos o vento, então para esse cálculo agora de distância, nós vamos utilizar a velocidade aerodinâmica na descida. Então vamos pegar aí nossa velocidade aerodinâmica de descida, que é de 260, vamos multiplicar ela pelo tempo de 3 minutos e vamos dividir por 60. Então vamos percorrer aí 56 milhas na descida. Então vamos inserir aqui 56 milhas na descida. A nossa próxima etapa agora, deixa eu apagar essa hora aqui que nós também não vamos mais precisar. A nossa próxima etapa agora é sabermos quantas milhas nós vamos percorrer saindo de Três Marias até nosso aeródromo de alternativa. Então vamos lá. Temos aqui nosso fixo de Três Marias, vamos percorrer 48 milhas até o fixo de Torga, após vamos percorrer mais 66 milhas até nosso aeródromo de alternativa, que vai ser em Confins. Então vamos saber essas distâncias, temos aí 48 mais 66, totalizando aí 114 milhas do fixo de Três Marias até nossa alternativa. Agora eu preciso subtrair com a distância que nós gastamos na descida, que foi uma distância de 56 milhas, então menos 56. Então, nos sobrando aí 58 milhas. Vamos inserir aqui 58 milhas. A nossa velocidade aerodinâmica no FL 250 vai ser de 460. Com a nossa velocidade aerodinâmica mais essa distância, nós vamos saber o tempo. Vejam só, após o fixo de Três Marias, houve um desvio e após o desvio nós tivemos um vento. Mas como nós não vamos utilizar o vento para achar a velocidade do solo, então nós vamos utilizar aí a velocidade aerodinâmica também para esse cálculo. Então temos uma distância de 58 milhas vezes 60 e vamos dividir ela pela VA de 460 do FL 250. Então vamos ter aí 7,5. Então vamos colocar aqui 8 minutos. Vamos pegar agora 8 minutos, vamos multiplicar ela pelo consumo no FL 250, que é de 8.000 libras, vamos dividir por 60. Vamos ter então 1.067 libras. Então vamos inserir aqui 1.067 libras. A próxima etapa agora é somarmos todo esse consumo. Vocês lembram que até o fixo de rede nós tínhamos gasto 11.145 libras? Então precisamos somar agora com mais 600 libras, mais 600 libras, mais 3.900 libras, depois temos aí mais 4.650 libras, mais 542 libras, depois temos aí mais 3.200 libras, mais 1.067 libras, mais 1.408 libras, totalizando em 27.112 libras. Agora precisamos subtrair ela do abastecimento que consta no anunciado, que é de 30.000 libras. Então vamos fazer um cálculo direto, menos 30.000 libras. Então, sobrando então na nossa aeronave 2.888 libras. Então vamos para nossas alternativas. Alternativa alfa, 4.332 libras não. Alternativa Bravo, 3.020 libras. 3.020 libras é uma alternativa boa. Vamos então para Charlie. 2.128 libras não. Alternativa Delta, 5.168 libras não. Então, para mim, o combustível remanescente a bloquear Confins na altitude de início do procedimento seria de 3.020 libras. E acertaríamos mais uma questão. Temos aqui agora a nossa última questão, e na nossa última questão ele está perguntando a proa magnética para voar do ponto de nivelamento até o fixo de navegue. Bem, para responder essa questão precisamos saber o nosso rumo magnético e nosso ângulo de correção de deriva. Então vamos lá. Temos aqui então a nossa carta número 1 e temos aqui o rumo magnético de 50 graus e temos aqui o fixo de navegue. Na questão ele está perguntando a proa magnética após o toque. Para mim saber a proa magnética, eu preciso saber o ângulo de correção de deriva. Então temos aqui o rumo magnético de 50 graus e temos aqui mais 3 de ângulo de correção de deriva. Então nos dando aí uma proa magnética de 53 graus. Vamos então para as alternativas. Proa magnética de 54 graus, ótimo, alternativa. 38 graus não, 46 graus não, 50 graus não. Então, a proa magnética para voar do ponto de nivelamento até o fixo de navegue vai ser uma proa magnética de 54 graus. E acertaríamos então a nossa última questão. Com isso, então, concluímos mais uma prova de piloto comercial IFR, onde fizemos todos os cálculos, dessa vez utilizando o computador de voo e usando uma planilha. Vejam só, eu vou deixar para vocês na descrição todas as cartas e inclusive essa planilha que eu utilizei para vocês refazerem esses cálculos em casa. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de
curtir o vídeo e não esqueçam de compartilhar, pois isso é muito importante para o crescimento do canal. Forte abraço e até a próxima.